Boa noite, meninas. Meninas, boa noite. Boa noite. Minutinhos, ver se vai entrar mais gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Já corrigiu a avaliação? Já. Hoje não, ainda não. E aí, como é que estava a avaliação? Tava tranquilo? Tá, de boa. Achei que ia ser pior. Só um minutinho aqui, gente. Bom, pessoal. A matéria aí da segunda etapa, a gente vai começar na quarta-feira, que é a classificação dos minerais, tá? Aí depois a gente vai ver beneficiamento mineral, tá? Separação, e dentre outras coisas aqui, tá? E depois eu vou passar para vocês também o que a gente vai fazer de trabalho esse mês, essa etapa, tá? Aí, a aula de hoje, eu queria finalizar com vocês com a parte daqueles vídeos que eu passei para vocês a respeito das rochas. Aí a gente tem aí as rochas metamórficas e sedimentares, né? Então aí a gente tem, eu tenho 3 videozinhos aqui para passar para vocês. Não sei se vai dar tempo de passar os 3, mas um é sobre as rochas metamórficas, o outro é sobre as rochas sedimentares e o outro é sobre propriedade dos minerais, tá? Que aí já foi conteúdo da nossa prova. Mas para a gente terminar esse estudo aí com aquele vídeo, com aqueles vídeos, né, dos documentários lá, tá? Aí eu vou pegar o vídeo aqui para poder estar mostrando para vocês, tá? Só um minutinho. Aí, pessoal, esse vídeo aqui é pressão e temperatura, né? Aí eu
A gente logo vai deduz aí que vai falar um pouco sobre as rochas metamórficas, tá bom? Aí eu vou colocar aqui para vocês. Aí vocês me falam aí se tá... Acredito que vai estar tudo ok, questão de vídeo e de áudio. A Terra e suas espetaculares paisagens são o resultado de uma permanente atividade geológica. E ainda que muitos possam considerar as rochas como rígidas e entediantes, vemos que na verdade existem vários dados impressionantes que podemos obter se observarmos mais de perto. O que será que estas silenciosas testemunhas do passado podem nos revelar sobre o que ocorreu tanto tempo atrás? As this sequence of rock layers and rock formations accumulates one on top of the other, the layers can get very deep. That puts a lot of pressure and a lot of heat on the lower rocks. And then that changes them, changes the minerals in them. Sandstone becomes changed into something we call quartzite. Limestone becomes marble. Even igneous rocks like granite becomes gneiss or schist. And so different kinds of rocks can become changed by this heat and pressure into a different kind of rock. As rochas sedimentares se formam na superfície. Alguns tipos de rocha ígnea se formam na superfície, são chamadas extrusivas ou vulcânicas. Mas as rochas metamórficas, que é o terceiro grupo de rochas, na classificação geral das rochas, não ocorrem na superfície, só ocorrem em subsuperfície. E eu só tenho acesso a essas rochas metamórficas se, após a formação delas, no passado, a região sofreu um levantamento e o material que estava em cima é removido por erosão e essa rocha aflora. Mas, fora isso, ela fica realmente escondida lá embaixo. Então, de modo geral, por se formar em profundidade, existem vários tipos de formação de rocha metamórfica, ela se forma em um ambiente de temperatura alta e pressão também alta. O que acontece com as rochas metamórficas é que elas são submetidas a condições de temperatura e pressão cada vez mais rigorosas, ou seja, elas vão mais para o interior da Terra do que, no caso, as rochas sedimentares. Por exemplo, as rochas sedimentares elas se formam ali na faixa de 250, 150 graus. Já as rochas metamórficas, quando elas chegam a profundidades da ordem de 5, 6 quilômetros, as temperaturas já chegam a 350, 400, 500 graus. E o que acontece ali? Os minerais que pertenciam à rocha original, como eles estão em condições que não são ideais às deles, eles se transformam em outros minerais. Portanto, existe uma recristalização de maneira que eu tenho minerais neoformados, porque esses minerais estão nas condições que eles são comuns. Eles eram outros minerais que eram da superfície, mas quando eles chegam em profundidade, eles encontram condições diferentes. Portanto, eles reagem e dão origem a novos minerais. Let's say you have some mud deposited and it forms into shale, and then that shale is subjected to forces during the movement of the earth. It will actually alter the structure of the shale in such a way that it forms plates. And those plates are what are used when we make slate. We use slate for roofing and for our floors. That's really shale that has been pressed very hard. If you subject it to more heat and more pressure, then it will form very tiny crystals on the surface so that if you move it in the light, it will reflect. And that's called a phyllite.
and then the phyllite can be subjected to more heat and pressure, and it'll form larger crystals on the surface, and that's a schist. So a schist is just a shale that has been pressed and pressed and pressed until it has crystals at its surface, and that's the next to the highest grade metamorphic rock. The next grade, it will actually melt, and when it melts, it will recrystallize completely, and you end up with a gneiss, which is like a granite. So you can go all the way from shale to granite just by pressing the rock and heating it. Ainda que sejam firmes e maciças ao olho humano, não há nada que estas gigantes possam fazer para evitar os efeitos da enorme pressão e do calor produzidos pela atividade incessante que acontece no interior da Terra. Entre as rochas que formam o manto, conhecidas como ígneas, está um grupo muito particular, que apesar de não serem metamórficas, são um bom exemplo para compreender os processos que uma rocha poderia estar exposta ao entrar em contato com as extremas condições sob nossos pés. Existe um tipo de rocha ígnea chamada granito. Os granitos são rochas muito bonitas. Não sei se todos entendem beleza estética numa rocha como um geólogo, mas você quando vê um piso de um granito, seja um granito fino ou cristais maiores, existe muita beleza estética. Inclusive alguns granitos, aquele mais escuro, o charnoquito, ele tem cristais de feldspato. Quando você olha de um lado, ele é meio fluorescente, muda de cor. Ele é meio escuro, é de uma beleza incomparável. Mas os granitos, de modo geral, não são só bonitos, eles são resistentes. Ao ficarem expostos numa região externa, com as variações de temperatura e umidade, ele aguenta. Seus minerais resistem mais ao intemperismo. Eles permanecem intactos por mais tempo. E mesmo que num lugar onde muita gente passa, com o tempo ele perde o brilho, um polimento simples já volta a ter a mesma beleza anterior. Então as rochas ígneas são especiais. Alguns dizem que são as rochas primordiais, são as mais antigas que o homem tem acesso. Muitas das paisagens mais impressionantes que nosso planeta tem para oferecer são expressões externas superficiais de mudanças muito mais radicais que ocorrem ocultas no interior da Terra. Manifestações que encontramos onde quer que olhemos, se nós apenas afinamos nosso olhar com o conhecimento. In this area, we're in the San Bernardino Mountains in Southern California, and there's lots of granitic kind of rocks here, igneous rocks, where you have liquid rock that instead of coming to the surface and making volcanoes, it only comes up part way to the surface. It stops and crystallizes and solidifies slowly and makes large crystals. So this is a very good example that displays how the magma can move along cracks from deeper in the earth up toward the surface, and you get the picture of how liquid rock moves. And you can see the sequence just by looking which ones cut which other ones. So you know which magma came first, and which was second, and which was third, and so forth. Now from a distance, you can't see the crystals that have formed, but the magma here is cooled relatively slowly, and there's enough time for crystals to form. So here we are a little bit closer to these igneous rocks, and we can see the large crystals inside the igneous rocks. So there's a jumble of lots of different ones, but this is probably one of the more original ones. Geologists would call a monzonite, that has several different minerals that make up the rock. The pink is the potassium feldspar. The white is also a feldspar, a calcium feldspar that's plagioclase. And the black is biotite or hornblende. And I've taken an example of that, and this feldspar is of particular interest because it has potassium in it. And
one of the types of isotopes, one of the types of potassium atoms decays, and it decays to argon. And so one could take this rock and make a sample out of it and measure the amount of potassium and the amount of argon and find out how long it's been decaying from potassium to argon. If you count the number of potassium atoms and the number of argon atoms, and you know how long it takes to decay for the potassium to decay to argon, you can estimate how old it is. So this is the basic technique for radiometric dating, is counting the parent potassium, the daughter argon, and estimating the half-life for it to decay. So this would be a mineral that it would be very easy to do a radiometric date on. Quando nos aproximamos da história através dos minerais, podemos observá-la a partir de diversas perspectivas. Por um lado, podemos estudar as pistas ocultas na sua composição, os elementos químicos e os processos físicos contidos em si. Mas também existem outros fatores igualmente importantes que devemos observar. Por exemplo, as marcas que a atividade dinâmica que ocorre acima e abaixo da Terra imprimiu neles no decorrer do tempo. So this is a typical example of a granitic kind of rock. It has a special name, it's called a monzonite, but basically it's a granitic kind of rock. But you can see that you also have other rocks that are intruded into it. So you can see here some gray rock, and above it some lighter colored rock, but in between you have an intrusion. This intrusion is where you had a crack or a fracture between these original rocks where new liquid magma, new liquid rock could intrude in between these older rocks. And then after it intrudes, it cools down and solidifies just like the rest of it does. So these are first and these are second. So just by looking at the relations, you can tell the relative ages. Probably here you have a set of earlier rocks that have hardened, and then after they hardened, they formed a crack. After the crack formed, then you had additional liquid rock, additional magma that intruded between them, and you can see this is a cross-cutting relationship between the original rock. So this is called a dike. This dike is intruded, it's also granitic rock that's intruded in between these others. And so you have multiple events here that make up this rather complex scenario. Existem características parecidas de uma rocha metamórfica com uma rocha ígnea. Por exemplo, eu considero granito cinza, é uma rocha ígnea. Aí eu pego o gneiss, e parece que tem os mesmos minerais do granito, só que esses minerais estão orientados. Isso não é camada de estratificação. No processo de formação, pressão dirigida, os cristais se orientam de acordo com essa pressão. E você vê alternância de minerais escuros e claros que pertencem ao granito cinza, mas tem uma origem diferente. É como se esse granito cinza fosse submetido ao processo metamórfico e se transformasse nessa rocha. Uma outra característica das rochas metamórficas é que, diferentemente das rochas sedimentares, elas não formam camadas. Então aqui eu tenho uma rocha metamórfica e aqui eu tenho uma rocha sedimentar. Aqui eu formo camadas, como essa camada mais escura superior e essa mais clara inferior. No caso das rochas metamórficas, nós temos o que nós chamamos de foliação, que não é bem uma camada, são planos muito finos formados o excesso de pressão sobre a rocha. Como ela é muito pressionada em profundidade, né, a rocha, a pressão de carga faz com que os minerais se deslizem uns sobre os outros, formando essa estrutura que nós chamamos de uma estrutura foliada, criando nessas rochas uma foliação. Essa é uma característica própria de rochas que foram submetidas a temperaturas e pressões muito mais elevadas do que no caso das rochas sedimentares. A Terra não é um sistema estático.
A Terra é um sistema dinâmico, ela está se movimentando o tempo todo. Nesse momento, por exemplo, em várias partes do mundo estão acontecendo abalos, só que a gente não percebe porque os abalos são em escala muito pequena. Quando esses abalos se tornam numa escala muito grande, eles se transformam em terremotos, aí nós percebemos a Terra sacudir, mas fora isso nós não percebemos. A mesma coisa acontece, por exemplo, no caso dos vulcões. Nós damos conta dos vulcões quando eles entram em erupção e fazem um estrago muito grande. Mas antes e depois, o magma no interior da Terra está movendo um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, subindo, está descendo. Ou seja, a Terra o tempo inteiro está em constante movimento. Dentre os inúmeros efeitos que a pressão e as temperaturas extremas das profundezas podem produzir sobre as rochas, vemos indícios de uma atividade incessante, intensa, extrema, um movimento que deixa uma marca, pistas que podemos seguir e interpretar na tentativa de reconstruir o que aconteceu no passado do nosso planeta. So this is a good example of a metamorphic rock, a high-grade metamorphic rock, which means that the pressures and temperatures are pretty high. Not high enough so that the whole rock is turned to liquid, like lava, like volcanic lava, but high enough that the rock is plastic. It can flow a little bit. So here you can see different layers in the rock, some light-colored layers and some dark-colored layers. This is a metamorphic rock that has the name of gneiss. It's the highest grade metamorphic rock. And so when it's that high of a temperature, the dark minerals separate out from the lighter colored minerals and they can flow. And you get different minerals for the different colors. So the light colored minerals are quartz and feldspar. The darker colored minerals are biotite and hornblende. So you can use this to study a little bit about the stresses that are on the rock as it was at these high temperatures and pressures. And so you can see a little bit of folding here. Down in this area you can see the lines, but you can see a little bit of folding there. And so you can study what the direction was of the stresses in this particular rock. So this is probably the highest grade metamorphic rock that kind of grades into being an igneous rock. A little bit lower grade of rock that a little bit lower temperatures and pressures is a schist. And so here's an example of a schist, very sparkly. This probably was once a sedimentary rock, like maybe a shale, but it's been exposed to high pressures and temperatures. You can see some layers here. These layers would tell you the direction of the pressure. So you probably had some kind of pressure in this direction that lined up all the minerals, so all of the minerals are perpendicular to the pressure. And the minerals here that you can see at the surface that are sparkly are micas, muscovite micas. And so these micas are kind of like little sheets, and they'll all line up perpendicular to the direction of the pressure that's on it. So, two different kinds of metamorphic rock. Dentre os tipos mais comuns de rochas metamórficas, vamos citar algumas que costumamos realmente observar como material de construção, piso, revestimentos, e outros tipos de utilização tecnológica de rochas. O quartzito, um tipo de quartzito, aquela pedra mineira que é colocada na borda das piscinas, ela tem realmente uma foliação, planos, nós chamamos de foliação metamórfica. É uma típica rocha metamórfica. Nós vemos a ardósia, que tem utilizada em pisos, né? E até em balcões. Ela é bonita e quando ela é polida também fica muito bonita. É um tipo de rocha metamórfica. Gneiss, essa é usada mais como blocos de rocha em pavimentação. Agregado de concreto também é uma rocha comum.
essas rochas se formam em profundidade e geralmente são mais antigas, são pré-cambrianas. Numa visão catastrofista, seriam rochas pré-diluvianas. Agora, quando olhamos para as grandes cordilheiras, Alpes, Apeninos, Himalaia, os Andes, nós vamos verificar que existem camadas dobradas, e esse dobramento ocorreu mais recentemente, a partir, quem sabe, do início do Cenozoico, né? Já no contexto onde, na visão catastrofista, o dilúvio está se dirigindo para o final, nós vemos a formação dessas camadas dobradas e entre essas camadas dobradas e a parte de baixo, a base dessas grandes cordilheiras, algumas rochas metamórficas se formando de maneira muito rápida durante o dilúvio. Então, essas são mais recentes, mas de modo geral, as rochas metamórficas refletem rochas mais antigas, ou pré-cambrianas ou pré-diluvianas. Mas além das paisagens extremas ou da matéria-prima que o ser humano extrai delas, existem também outros tesouros ocultos nas profundezas do nosso planeta. Frutos das quantidades exatas de pressão e temperatura, sintonizados com a passagem de quantidades corretas de minerais específicos, o interior da Terra se torna um laboratório de alta precisão, onde, dadas as condições determinadas, são produzidas as mais espetaculares pedras preciosas. Some kind of minerals form under high pressure and temperature conditions, and you get very spectacular minerals as a result. Diamonds are ones that everybody thinks of, and they formed under extremely high pressures and temperatures that you only find 100 kilometers or more down deep in the earth. So under those very high pressures, the carbon atoms align themselves in a crystal lattice in the most tightly packed form, and as a result, the diamond that you get is a very hard substance. And then it comes to the surface very quickly, and you can get these little tiny diamonds in what are called kimberlites. The most famous place you find that is in South Africa, but there are a lot of other places that you can find diamonds as well. Other minerals like emeralds, rubies, sapphires, and so forth are unique minerals that form under unique pressure and temperature conditions too. Na natureza, além das rochas, né, nós temos também os minerais e os minérios. Os minerais são compostos químicos com composição muito definida e cristalizados de forma natural. Alguns minerais têm um elemento químico só, por exemplo, o ouro. A fórmula química do ouro é AU, é ouro. Mas tem outros compostos químicos, como por exemplo a hematita, que é um minério de ferro. Ela tem ferro e oxigênio. Então tem minerais que têm um elemento, tem minerais que têm dois, tem minerais que têm três, tem vários elementos. Aqui nós temos, por exemplo, esse mineral nós chamamos de um sulfeto de cobre. Então isso aqui é um minério de cobre. Quando um geólogo encontra isso aqui, ele está próximo de uma mina, vamos dizer assim, porque eu posso tirar esse cobre que está aqui, né? Essa cor aqui é um pouquinho por causa da oxidação do cobre. Eu posso tirar esse cobre aqui e beneficiar ele. Portanto, isso aqui é um minério de cobre, mas é um mineral, porque ele tem os minerais aqui estão cristalizados, né? Eu posso ter minerais que não estão cristalizados e alguns que estão cristalizados. Aqui eu tenho minerais cristalizados e ao mesmo tempo eu tenho cobre. Portanto, isso aqui é um mineral de cobre e um minério de cobre também, não é? Eu tenho em outros casos, por exemplo, nesse caso aqui nós temos só o enxofre. Esse enxofre costuma formar, por exemplo, nos vulcões. Os magmas, às vezes, dos vulcões são muito ricos em enxofre. Em determinados locais eles podem concentrar o enxofre e nesse local aqui, os cristais de pirita, que é o nome do mineral, eles cresceram de forma perfeita, porque
Nesse momento aqui, nós dizemos que o crescimento foi ideal, ou seja, a temperatura não variou, o magma não se movimentou, ele ficou quieto e foi cristalizando em condições especiais. Por isso que ele forma, né, os minerais com todas as suas faces, diferente dessa bornita aqui, que não tem os cristais muito bem formados. Aqui, como ele formou em condições ideais, eu tenho todas as faces da pirita, né, que é um mineral de enxofre, é o enxofre de ferro. Um outro mineral interessante que nós temos aqui é um dos mais comuns, que é o quartzo. O quartzo talvez é o mineral mais abundante que nós temos na crosta terrestre. Nesse caso aqui, ele está também muito bem cristalizado. Normalmente ele tem essa crosta que nós estamos vendo aqui, isso aqui forma normalmente em regiões vulcânicas. A água que às vezes escorre dos vulcões é muito, muito rica em silício, que é o material que forma o quartzo. E talvez um pouquinho de ferro. Então, normalmente, por onde essa água rica em silício ela percola, ela forma alguns bolsões, algumas panelas que se fecham. E essa água está aquecida a 150 graus, 100 graus. Quando essa água começa a resfriar, isso aqui é como se fosse um envoltório fechado com um líquido muito rico em sílica lá dentro, numa temperatura aí acima de 150 graus. Quando esse material começa a resfriar, os cristais começam a crescer, tanto que eles crescem de fora para dentro, né? Crescem também em condições ideais. Nós sabemos porque todas as faces do quartzo, né, todas as faces dos cristais estão muito perfeitas, eles estão as faces muito bem desenhadas. Ninguém mexeu com isso aqui, ninguém poliu, isso aqui é produto natural, indicando que quando esse material cresceu, as condições eram muito ideais, ou seja, a temperatura foi abaixando de forma muito homogênea, muito devagar, para que eles pudessem crescer e dar origem a esses cristais tão belos como a gente está observando aqui. Mas é interessante notar que esses minerais, ou os minerais de maneira geral, eles não precisam de muito tempo para eles se formarem, eles formam de forma rápida. O mineral não é uma coisa que exige milhares e milhões de anos para se formar. Basta que você tenha um magma rico em enxofre, nesse caso, ou então basta que você tenha uma solução muito rica em sílica, por exemplo, muito concentrada em sílica, você forma esses minerais aqui em velocidades muito rápidas, não demandando aí, né, os milhares, centenas de milhares de anos que normalmente a geologia padrão costuma considerar. It's often been thought that some of these rocks require millions of years to form. But now with more experimental studies, it's been found that coal can form rapidly, say in a year if you have the right conditions. It doesn't require time, it just requires the right conditions. Os complexos processos que acontecem no interior da Terra são o reflexo de um planeta que está longe de ser estático ou previsível. Mas as mudanças que ocorrem sob a crosta terrestre resultam em muito mais que a formação de minerais. Neles encontramos também um fator indispensável para a característica do nosso mundo, que faz dele o habitat ideal para a vida, o equilíbrio. Pessoal. Oi! Ei, Bruno, gostei. Pensei que vocês iam estar dormindo. Desabafo coração, sabe? Desabafo. Eu pensei que vocês iam estar dormindo. Esse Bruno não sabe de nada, não. Aqui, aí eu vou passar o das rochas sedimentares, mas vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo aí para a gente respirar, tá bom? Pois. Vamos dar uns 20 minutos aí para a gente começar a fazer a prova da língua. Prova? Ai, meu Deus, eu tô ligando para alguém aqui. Peraí, gente. Nem eu sei para quem que eu tô ligando. Então tá, gente. 10 minutinhos, tá? Aí daqui a pouquinho a gente volta, tá?
Vou sair aqui.